Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite. Eu vou tentar passar aqui um PowerPoint para as pessoas poderem entenderem um pouco melhor o problema. Eu fui diretor do metrô do Rio de Janeiro, muito jovem ainda naquela época, e fui responsável técnico por todo o sistema de construção do metrô do Rio de Janeiro, inclusive as 7 estações no centro da cidade. Não está ouvindo? Melhorou agora? Eu fui responsável por 7 estações, quer dizer, fui responsável por todo o metrô, mas eu digo pelas 7 estações do centro da cidade, feitas simultaneamente. Todas as obras brutas foram terminadas ainda na época, basicamente, do governador Faria Lima, naquela época. Bom, tudo que foi dito aqui, vocês vão verificar que o grande problema é... Estão me ouvindo? Aqui? O diâmetro desse sistema, né? Quanto maior for o diâmetro, tanto maior será o recalque na superfície. E maior ainda, quanto mais próximo da superfície estiver. Então, isso aí não tem jeito, tem um trabalho todo feito por PEC, que é o que se usa até hoje, né? E você pode perfeitamente calcular os recalques diferenciais que vão existir ao longo desse processo. Eu entendi o seguinte, que para você comprar um shield desse tamanho, deve ter havido um estudo realmente detalhado, problema de solo. Eu, inclusive, na época, até com o William, com as comunidades lá na Lagoa, eu falei que deveria fazer uma sondagem integral. Uma sondagem integral portuguesa, nós fizemos no metrô do Rio de Janeiro naquela época, e vou mostrar onde, e você retira tudo que ocorre exatamente como está. Então, se tem transição de areia com a rocha, você conhece tudo. Todas as fissuras, se tem água, se não tem água nos grandes rasgos que existem dentro da montanha, e você pode tomar uma série de providências, etc, etc. Bom, ok. Nós, na época do metrô, nós fizemos o cut and cover, que não é nenhum demérito, aliás, é porque está se fazendo a estação da Barra da Tijuca em cut and cover, né? Então, eu não sei por que tentaram sempre desmerecer a obra do metrô do Rio de Janeiro. Eu não sei, não entendi até hoje por quê, né? Se todos os processos que nós temos hoje no Brasil foram desenvolvidos no Rio de Janeiro pelo metrô do Rio, inclusive as paredes de diafragma, que hoje todas as construções utilizam a parede de diafragma. Nós fizemos todo o sistema no centro da cidade do Rio de Janeiro, que o nível do lençol d'água nosso, aqui no Rio de Janeiro, está a 1,5 m, 2 metros da superfície da rua. São Paulo não tem esse problema, porque quando teve, desmoronou tudo, com o shield lá. E nós temos todo o sistema do Rio de Janeiro com 1,5 m, 2 metros, água. O metrô do Rio de Janeiro é um grande submarino, está totalmente debaixo d'água. E com solo absolutamente mole, como é a Rua da Vala, a Uruguaiana, como a Presidente Vargas, que nós perdemos um trator que hoje provavelmente já deve estar chegando no Japão, porque foi descendo, o sistema parou, né, de rebaixamento do lençol d'água, e nós perdemos o trator, não teve como parar, ele foi embora. Então nós fizemos solo mole, tivemos tudo rocha, de tudo que foi jeito, todas as formas possíveis e imaginárias, com o Mosteiro de Santo Antônio andando para dentro da vala do Largo da Carioca, estourando os tirantes, que na época já existiam há muitos anos, então nós conseguimos salvar o processo. Chamei os maiores professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro para verificar, já por malha de trinca,
o edifício Liceu. Tudo foi feito com responsabilidade. Se uma pessoa dissesse no catete, olha, as pessoas estão saindo correndo porque deu um barulho no prédio e abriu uma grande fissura na sala das pessoas. Eu ia imediatamente lá, não tinha hora, não tinha... Eu e a minha equipe, nós íamos direto. E entrávamos no prédio para mostrar que a coisa podia estar... que podia ser. É claro que muitos prédios, lamentavelmente, no Rio de Janeiro, são mal feitos, foram mal feitos, e deixaram uma junta de dilatação na sala das pessoas. Então, como houve o recalque, abriu de cabo a rabo, as pessoas enxergavam do outro lado. Nós fomos lá, resolvemos o problema para eles e tínhamos ordem do governo imediatamente resolver o trabalho. Não tinha esse negócio de, não, quando terminar a obra a gente vai resolver, não existe nada disso. Ia lá e resolver. Como prédios novos, inclusive, na rua Satamini, né? O prédio tinha acabado de ser inaugurado, era hoje sexta-feira, todo mundo lá jantando, e nós fazíamos explosões em rocha para poder escavar ali na Satamini. E de repente, numa sexta-feira, né, à noite, aí a Figueiredo Ferraz me liga correndo, o pessoal rompeu o prédio, rompeu o pilar do prédio. Né? Eu, dali mesmo, já tomei todas as decisões, o que tinha que ser feito, o que não tinha que ser feito, fazer imediatamente o reforço no pilar. Cabia a mim tirar as pessoas ou não dos prédios, tá certo? E eu tomei essas providências todas, eles foram para lá, fui para lá. Como nós monitorávamos tudo, todo o metrô era monitorado. Hoje eu fico bobo com essa facilidade de computador fantástica que você tem. Até uma criança vai lá, calcula os troços. Nós tínhamos que mandar tudo para a PUC, lá na Gávea, para rodar nos computadores grandes. Aquilo vinha para a gente em emergência e nós tomávamos todas as decisões. A primeira coisa que eu fazia era ler. Tínhamos os prédios que estavam numa situação mais delicada, tinha os prédios que não tinham qualquer tipo de problema e tinha os prédios que poderiam ter algum problema. Então nós estudávamos para cada um deles as soluções se por acaso houvesse um problema com aquele prédio. E isso nós fizemos tudo que vocês possam imaginar. Ali no Catete, onde foi aquela explosão que não houve, né? Mas não precisou de dinamite, né? Nós acabamos tendo, uma decisão minha, eu destruí o prédio ali mesmo, né? Porque a decisão era minha, não tinha esse negócio era eu responsável do processo, tá certo? Então eu tomei a decisão, nós derrubamos o prédio, estava tudo planejado, usamos o planejamento imediatamente. Por quê? Porque um operário, sem querer, ele bateu com a pá carregadeira no pilar, como ele já estava pronto para o domingo, né, para implodir, acabou sendo implodido sem dinamite. Então nós pusemos ele no chão, ali tudo que vocês possam imaginar. Vocês não têm nem ideia, já me pediram para escrever um dia. Eu não tive tempo ainda para escrever tudo que o metrô do Rio fez e deixou de lembrança ou de legado para a engenharia. E nesse caso, que eu estava falando, do Largo da Carioca, da parede de diafragma, né? Eu chamei esse que você falou aí, lá de São Paulo, o professor que morreu há pouco tempo, o Vitor de Mello. Chamei todo mundo, porque ali no Largo da Carioca, quando eu estava fazendo exatamente a linha 2 do metrô, quando você escavava, começava tudo a descer. Então, o Vitor chegou lá com todo o pessoal. Não, vamos fazer aqui, tira a terra de cá, tira a terra de lá, e assim foi feito. Desci outra vez. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos fazer um atirantamento com placas de concreto. Fiz os cálculos
e disse: eu pago todo o trabalho que cada um fizer, independentemente de usar ou não. E foi que o doutor Costa Nunes, professor Costa Nunes, acabou fazendo. Por tirante, aí disse: olha, não precisa dar 2 atirantadas, né? Mas basta uma. Eu estou colocando isso para vocês verem que obra de metrô não é brincadeira, tá? Não é fácil. E você tem que... Estou dando apenas alguns elementos assim para vocês verem o que é. Fazer o rebaixamento do lençol d'água é o que nós mais fizemos, tá certo? E aprendemos muito em fazer o rebaixamento de lençol d'água, que evidentemente você tem problemas para passagem, né? Dos prédios, né? Cadê o meu amigo? Vamos lá. Esses prédios todos eles eram monitorados. Só para vocês terem uma ideia, a Embratel baixou, o prédio da Embratel, e 2 pilares se recusaram a baixar. Resultado, entraram por dentro do prédio, né? Qual foi a solução que nós demos? Cortar os pilares, mas só descobrimos depois que aqueles pilares foram construídos para 600 toneladas e nós achávamos que só tinha 200 porque só era o primeiro... Eles falaram para a gente que era de 600 toneladas e, na verdade, eram de 200. Então, o prédio desceu e o de 600, que devia ser 200, só pegava o primeiro andar, né? Então, nós fizemos o corte dos pilares, ninguém precisou sair do prédio, tá certo? Fizemos todo o prédio está lá até hoje, são mais de 30 anos, o prédio está lá. Estou querendo mostrar coisas que pouca gente sabe, algo desse tipo. Portanto, obra, para mim, não me apavora em absolutamente nada, assim, que seja uma coisa do outro mundo. Agora, tem que ter informação, porque se você não tiver informação, não tiver dados, se você não fizer como é que chama essa... monitoramento, né? Você tendo monitoramento, tendo dados, você consegue fazer, não há qualquer tipo de problema. Ok. Vai? Parou? Parou aqui, ó. Não sei. Depois tem aí a reurbanização. E uma das vantagens, às vezes, que a gente tem que olhar o cut and cover, nós, pelo menos no metrô do Rio de Janeiro, todo lugar que o metrô passou, ele refez a rede pluvial, ampliou todo o sistema de água, esgotamento sanitário, separou o que era galerias pluviais, tá certo? O que era eletricidade de um lado, e tudo ampliado. Há uma vantagem sobre o cut and cover. O outro você não consegue fazer bem isso, né? Como nós tivemos também que passar pelos trens debaixo da rede ferroviária federal e debaixo daquele viaduto da Mangueira, né? Com uma carta de 7 páginas da RATP dizendo que aquilo nunca tinha sido feito no mundo, né? E porque queriam que eu fizesse um shield lá. E nós fizemos estudo do shield, do Bernoulli, fizemos vários estudos e não podíamos parar os trens, em hipótese nenhuma. E para ficar mais tranquilo ainda, o coronel Weber fez uma carta, um ofício, e entregou: se eu paralisasse os trens da Supervia, hoje Supervia, né, mas na época eram os trens lá, eu seria processado civil e criminalmente mandou a carta, o ofício. Aí o Noel perguntou: você com uma carta dessa e uma da RATP de 7 páginas, o que nós vamos fazer? Eu falei: vamos fazer as obras, conforme nós estamos fazendo. Não pode faltar dinheiro para mim para fazer o monitoramento. Só isso. E fizemos. Um pessoal brasileiro, depois me deram um grande jantar, etc., sem falar nada. Depois falaram no final, e eu falei: pois é, mas amanhã vocês estão recebendo a carta que o metrô está mandando formalmente para vocês. Não precisa. Essa aí do Bernoulli, né? Onde a gente passava com todos os trens. Eu quero dizer o seguinte: eu não poderia ter um rompimento de qualquer coisa ali que eu colocaria um trem no chão.
matava todo mundo, evidentemente. Tá? Então, todo cuidado é pouco. Acredito, não adianta dizer, não tem problema, isso aí eu tenho experiência. E foi assim, tenho experiência, que aconteceu aquele grande desastre em São Paulo. Né? Eu chegasse para mim, como aconteceu, eu sempre dizia nas reuniões, na obra, o seguinte: se alguém me procurar, disser que é urgente, interrompe e me chama. Isso era lei dentro do metrô. Né? Aí cheguei lá, o rapaz chegou lá e disse: estou pedindo o topógrafo, pedindo as contas, que vai ir embora. Eu digo: por que você está indo embora? Porque o senhor disse para fazer o as-built, quer dizer, depois de construído lá na Uruguaiana, e eu, quando fui fazer a verificação, tinha um erro. Eu fazia a segunda vez, o erro era maior. Depois o erro era maior ainda. Eu virei e disse: isso é o velho Arquimedes, que está levantando a Uruguaiana. O pessoal de obra mesmo, né? Porra, mas você está... Que isso? Eu falei: escuta, é o velho princípio de Arquimedes. Não, nós jogamos areia outra vez e resolve o problema. Não vai resolver. Aí tinha um diretor de obras, né? Não, você quer ver? Aí mandou 500 caminhões fazer. Levantou tudo. Eu falei: bom, agora vamos fazer a minha. Enfiei a broca, saiu toda a água e o professor Costa Nunes colocou, segurou na própria parede de diafragma para nunca mais isso acontecer. Já são mais de 30 anos também. Nunca aconteceu. Vamos... Bom, agora eu vou andar mais rápido, mas me dá só um tempo a mais aí, senão eu gastei muito tempo para fazer esse troço aqui. Vamos fazer mais isso aí é o Shield. Ele realmente é muito maior. O Shield de São Paulo andou a 18 metros por dia, realmente andou. Lá não tem água, tá certo? Então tem um trabalho feito no Congresso de Tunis e que dá a cada mês o que eles fizeram lá. E realmente andaram. Tá? Mas não tem a água que nós temos aqui. Ok. E o solo brabo. Aqui o diâmetro dele é 11,5 metros. Tem esses elementos todos aí que vocês estão vendo. São Paulo, diz o slide que era o maior da América Latina em 2008. Agora esse tinha que ser maior do que o de São Paulo. Ok. Esse é o de São Paulo, né? 9,3. Isso que está escrito aí são eles que escreveram, eu repassei aí, para vocês terem uma ideia. Mas lá o negócio funcionou bem. Tá? Mas você vê que